workshop dos contratos. E esse workshop tem tudo a ver e faz parte daquilo que eu exponho no curso Prática Contratual. Essa prática é uma prática que exercita algo, que ensina a fazer e coloca todo mundo com as mãos na massa. E é isso mesmo. Quem está participando vai acompanhando. Eu proponho que faça aí algumas anotações e depois você pratique e exercite isso na sua advocacia. Vamos lá então? Hoje o tema deste workshop é sobre a redação e a estrutura dos contratos. Vamos então começar o nosso workshop. Eu já estou com a minha mão na massa, canetinha aqui preparada para acompanhar junto com vocês sobre a redação contratual. Vamos dividir essa primeira parte em redação e a segunda parte em estrutura contratual. Desejo um bom dia, depois para quem assiste depois uma boa noite, uma boa tarde para todos e todas, e vamos então dar início ao workshop. Redação contratual. Realmente a redação contratual não é uma tarefa simples, é uma tarefa que requer muita prática, muito exercício, muito fazer para as coisas começarem a acontecer na sequência, porque só fazendo, só praticando, você cria para si próprio, né, uma segurança em desenvolver isso para o seu cliente. Quando nós pensamos na redação contratual, nós precisamos separar essa redação de tudo o que você já está acostumado a redigir na sua advocacia. Redigir cláusulas não é o mesmo que peticionar. É o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês. Com isso, já dá para fazer uma anotação. Legal, eu estou vendo muita gente participando, inclusive gente já inscrito no curso Prática Contratual. Fico muito feliz com isso. E tem tudo a ver o que a gente vai falar aqui com aquilo que é desenvolvido no curso Prática Contratual. Eu já gostaria de fazer aqui uma separação. Eu tenho 2 cursos sobre contratos, aliás 3 sobre contratos disponível no meu site. Um é o Advocacia Contratual na Prática. Esse curso é um curso para estimular a pessoa a ingressar na advocacia contratual. Outro curso é sobre prática na cobrança de aluguéis. Então é um curso específico para locação, ensina a fazer um passo a passo de notificação extrajudicial até uma ação judicial para a cobrança de aluguéis. E o mais novo, lançado na semana passada, é o Prática Contratual. Nesse curso eu te levo a estabelecer aqui como redigir contratos mesmo. Várias e várias possibilidades com várias estruturas contratuais bem diferentes de tudo que você já viu por aí no universo digital. Voltando, redação contratual. Primeira coisa que você precisa fazer, já anota aí, é ler com muita cautela o artigo 112 do Código Civil. Esse artigo 112, ele nos traz uma diretriz. Qual é a diretriz? Que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que no sentido literal da linguagem. Aí você deve estar se perguntando assim, eu demoro um tempo todo para conseguir redigir um contrato, para depois, no momento de judicialização, o julgador olhar para o meu contrato e falar bem assim, olha só, se alguém está com dúvida naquilo que foi expresso aqui, eu vou dar mais atenção à declaração de vontade que vocês combinaram, que as partes combinaram no momento da redação do contrato, do que propriamente dito aquilo que está escrito. Realmente esse artigo 112, ele nos dá um frio na barriga, né? E dá um frio na barriga porque naquele momento em que você expõe para o cliente a necessidade de redigir um contrato, com base nesse artigo parece que ele não vai servir de nada, mas calma. O contrato, ele serve muitíssimo para aquilo que está ali previsto, mas também como provas de uma futura judicialização. Eu digo que a redação do contrato, apesar de difícil, você pode, numa linguagem simples, direta, fácil, usual, para quem lê, todo mundo dá para entender, retratar a intenção das partes. Se você tem essa habilidade, essa especialidade, você é um mestre dos contratos. E é isso
que eu tento explicar para o meu aluno no curso Prática Contratual. Você pode ser esse mestre no contrato, sem linguagens difíceis, sem linguagens mimimi, prolixas, difícil de entender. Com muita assertividade, você consegue retratar essa intenção das partes dita no artigo 112 do Código Civil. Essa é a primeira premissa desse nosso workshop. Primeiro, entender o que propõe o artigo 112 e que a linguagem tem que ser direta ao ponto. Depois, é claro que nós sabemos que o contrato verbal ele é realmente válido no nosso sistema jurídico, porém é o escrito que você sugere para o seu cliente. Português mais que correto, né? Absurdamente correto, é outro ponto que você precisa observar nessa redação contratuagem. A linguagem simples, ela pode ter efeitos específicos e mágicos. É isso que vai garantir a segurança que o seu cliente espera quando te contrata para redigir esse contrato. Quando eu falo em redação contratual, também é importante você observar que ele pode ser extremamente personalizado para o caso específico do seu cliente. É isso mesmo. Eu não confio e não gosto de dar e indicar modelos para os meus alunos e qualquer pessoa que me procura, você tem um modelo aí para me passar? Não. O que eu acho adequado é você ter estruturas básicas no seu escritório, óbvio, porque se eu defendo a ideia de escalar serviços, eu acredito que você tem que ter uma estrutura pronta por aí. Só que essa estrutura pronta, que é a segunda parte que a gente vai falar, eu não digo que é modelo. Por quê? Vou dar um exemplo. Inclusive um exemplo que eu uso no meu curso Prática Contratual. Você está diante de uma elaboração, um passo a passo de redação, depois revisão e indicação por meio de um parecer para o seu cliente de uma franquia. Só que a franquia que o seu cliente te contrata é uma franquia de produtos, bens consumíveis. E você encontra um modelo que você está desesperado, nunca fez isso antes, né? Você encontra um modelo na internet, óbvio, você vai lá no Google, digita modelo de contrato de franquia. O primeiro que aparece, daquilo que para te salvar ali naquele momento, para você apresentar para o seu cliente, é um modelo de franquia para software. Não vai dar certo. Esse modelo de franquia para software não vai poder ser utilizado nesse bem consumível que é o objeto do interesse do seu cliente. Então você pode ter uma estrutura no teu escritório que vai ser personalizado para cada necessidade do seu cliente. Isso sim te torna um baita especialista em contratos. Eu já falei de linguagem clara, precisa, com efeitos específicos para gerar a segurança que o seu cliente quer. E uma atenção aqui, direitos e deveres muito bem delimitados salvam os nossos clientes. E o contrato, com uma excelente redação, gera provas para você adaptar caso um juiz resolva derrubar tudo aquilo que está escrito no seu contrato, a real intenção das partes. E como que é isso? Nós sabemos que é livre a forma de estipulação dos contratos no nosso sistema. É diferente de um cheque que tem forma própria, é diferente de uma duplicata que tem forma própria. Quando a gente fala em redação de contrato, vale a criatividade, a simplicidade e muita flexibilidade na redação. É essa a estrutura de redação do contrato que nós temos no nosso sistema hoje. O Código Civil, ele não dá para você aquilo que você quer, uma baita apresentação de como você vai redigir o contrato do seu escritório. Está com você essa criatividade, está comigo essa criatividade. De forma muito geral, claro, eu não cheguei aqui a explicar tudo tintim por tintim que eu faço no curso Prática Contratual, porque aqui eu quero te dar esse gostinho de ir para o curso, porque lá tem tudo muito bem mastigado para você aproveitar e implementar na sua advocacia. Agora a gente passa para a segunda parte do nosso encontro, do nosso workshop, que é a estrutura dos contratos. Quando eu lanço essa chamada no meu Instagram, redação e estrutura dos contratos, todo mundo vem pela estrutura, talvez, não pela redação do contrato, porque quer um modelo. E aí eu reforço o que eu acabei de dizer,
que eu não acredito em modelo, eu não confio em modelo. Eu acredito que você pode ter 50 estruturas no seu escritório. Quando o Joaquim chega para conversar com você, você abre a estrutura do contrato de compra e venda e começa a redigir o contrato. Não tenha modelo, porque a necessidade do Joaquim é diferente da necessidade do José. É isso. Vamos lá para a estrutura do contrato. Qual é a estrutura básica do contrato? 0 resposta no Código Civil. Quem responde? A prática que você faz no seu dia a dia, o exercício que você faz no seu advocacia diariamente e participando do meu curso Prática Contratual. Brincadeira. Quem nos dá essa resposta é o exercício prático, sem sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida que quando eu comecei a minha carreira na advocacia, eu redigia um tipo de contrato, a minha estrutura de contrato era pequena, era sem adaptação, personalidade. O que eu tenho hoje é muito diferente para ofertar para o meu cliente, porque esse ganho no tempo leva a uma excelente estrutura do contrato. Depois é a doutrina e, por fim, é a jurisprudência. Eu tenho certeza que você coloca hoje nos seus contratos possíveis efeitos pandêmicos. Então, a nossa vida trouxe a necessidade de estipular uma cláusula como essa. Eu tenho certeza que você que está assistindo aqui agora no ao vivo, depois você que vai assistir em casa mais tarde, no seu tempo, você, em algum momento, passou por um problema na redação dos seus contratos em multa contratual. E hoje você não tem mais esse problema, porque você aprendeu com o erro, com o seu exercício. Então, a tua prática, a doutrina e a jurisprudência. Porque o Código Civil não dá estruturas básicas para cada contrato. O que o Código Civil dá? Já entrando nos contratos em espécie, lá no artigo 481, o primeiro contrato, a compra e venda, o Código Civil traz para a gente elementos essenciais, situações que podem ensejar a estipulação de direitos e deveres. Então ele dá um norte, ele não dá estrutura. Estrutura, o que você quer? E o que eu quero? Já anota aí. Eu quero um início, um meio e um fim para o meu contrato. Tenho certeza que todos aqui, na hora que fizeram os estudos do passado, lá no momento da sua formação, no ensino bem básico, quando você foi estimulado a escrever uma discursiva, ou quando você foi estimulado a escrever uma redação, sim, professor ou professora do seu passado falou bem assim, olha, todo texto tem que ter esse início, o desenvolvimento e o fim. Na hora que você na faculdade estava desenvolvendo um TCC, um artigo científico, olha, quais são os seus objetivos? Faça isso muito claro na introdução, faça uma estimulação à leitura, então um convite à leitura, início, desenvolve bem e fecha. O contrato também tem isso. Primeiro ponto da sua estrutura, como que vai ser o seu início, como que é o desenvolvimento do contrato e como é o encerramento. Esse passo a passo eu também coloco de forma muito clara no meu curso Prática Contratual, que nessa altura do campeonato, nessa live, você já se convenceu a participar do curso agora, até porque você está com bônus, especialmente se está assistindo essa live ao vivo, você está com bônus, corre lá para comprar o curso e ainda ganhar um e-book do meu método Nichos de Conexão, aplicável muitíssimo para a prática contratual. Nesse início, meio e fim, você começa com o preâmbulo do contrato. Todas as cláusulas personalizadas da redação que eu falei aqui no início são as cláusulas que se envolvem lá no momento do desenvolvimento, até um encerramento. Não daria para, nesse rápido workshop, eu comentar com vocês tudo, cada item desse, de início, de meio e fim, porque demoraria mais ou menos aqui, eu diria, talvez, umas 2 horas para a gente fazer esse workshop. E nem o Instagram me permite tudo isso. Então, eu selecionei aqui um ponto da estrutura que várias pessoas esquecem na hora que redigem um contrato para expor para vocês. E ainda assim dá mais gostinho para a aquisição do curso Prática Contratual, que são os considerandos. E os considerandos eu encaixo nesse início do contrato. Eu tenho título, eu tenho identificação das partes, eu tenho aquela introdução, né, que as partes estão aqui de livre manifestação de vontade para redigir as cláusulas abaixo. Mas antes dessa introdução, você pode colocar ali os considerandos. E o que são esses considerandos? Não deixe de fazer no seu contrato. São aquelas premissas
eu costumo dizer, falo lá no Prática Contratual, são os bastidores das partes. Considerando que as partes se aproximaram para realizar, como exemplo, uma parceria empresarial, considerando que essa parceria pode ser, mas não necessariamente é neste contrato, uma intenção clara em constituir uma sociedade empresarial, tampouco estabelecer vínculo empregatício. Olha que considerando importante. E muitas pessoas esquecem que o considerando, ele coloca, lembra do 112 que eu falei aqui no início do nosso encontro? Ele coloca essa real intenção das partes. Então, no início do seu contrato, não deixe de colocar os considerandos. Depois, toda a parte que começa do objeto contratual até as disposições gerais do contrato, tem aqui, a sua vez, o seu porquê e o seu encaixe, que eu explico no Prática Contratual. As disposições gerais, por exemplo, a cláusula das disposições gerais de um contrato é o encerramento. E tem gente que nem usa as disposições gerais. Encerra com a cláusula da extinção do contrato. Olha então, tanta coisa que você pode aprender no curso Prática Contratual. É isso. Workshop muitíssimo rápido. Eu espero que você tenha anotado todas as sugestões que eu dei, todas as estratégias, todos os passo a passo aqui, e eu vou fazer um resumo com vocês. Eu acho que é importante a gente estabelecer aqui um resumo, uma sistematização de tudo que a gente falou. Tem gente que já vai correr pro final dessa live, então tá tudo bem, pelo menos anotou o resumo aí. Vamos lá pro resumo? Redação contratual. Eu enfatizei o artigo 112 do Código Civil. Eu estabeleci aqui que a linguagem precisa ser direta, clara, simples. O seu contrato precisa, meu Deus, e deve ser, vamos usar esse deve aqui, deve ser personalizado. Livre é a forma, criatividade e flexibilidade nessa redação, porque o código deixou total liberdade para as partes. Depois, falando de estrutura, eu falei que eu não gosto de modelo, afasto o modelo das nossas vidas, da minha vida, da sua vida aí, e o que eu acho que você precisa montar no teu escritório são estruturas excelentes para você se tornar uma pessoa mega, ultra especializada e procurada pela advocacia contratual aí no seu escritório. E também, eu disse o seguinte, na parte de estrutura, que eu vou pensar em desenvolver um contrato, eu já tenho início. Eu coloco a mão na massa, escrevo tudo que eu quero dizer para o cliente, é a parte do desenvolvimento. E depois eu encerro o contrato. Como não deu tempo para a gente colocar todo esse início, meio e fim em apenas 40 minutos no Instagram, o que eu fiz? Eu reforcei uma parte que fica no início do contrato com vocês, que muitos advogados esquecem. Muitas partes, quando se aventuram a fazer por elas próprias, usando aquilo que a gente não gosta, que são os modelos de internet, esquecem de colocar os considerandos. Por quê? Afinal, lá no Google você não encontra essa especialidade que o curso Prática Contratual pode te oferecer. Esse é o nosso resumo. Agradeço muitíssimo quem esteve aqui comigo no ao vivo e eu te espero. Eu tenho um encontro de workshop amanhã. Se você também é daqueles que gosta da casadinha contratos com família, eu te espero amanhã nesse mesmo horário às 11 horas. Grande beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro ao vivo ou em aulas gravadas. Até lá!